10 dicas para você publicar seus conteúdos e nunca mais falar que não tem o que publicar. Meu nome é Leonardo Castanheira e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Antes de começar, eu quero só te pedir uma coisa. Deixa um comentário aqui sobre essa aula. Comenta se você gostou, se ela te ajudou de alguma forma. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui a pergunta também nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. E se você quer dar uma sugestão de algum conteúdo que você queira, algum conteúdo que você queira assistir que ainda não tem no canal, deixa nos comentários também que eu vou produzir um conteúdo para você, para tirar a sua dúvida, ok? Então vamos começar. Eu escuto muita reclamação de cliente, dizendo que não sabe o que publicar, não tem o que publicar, que o seu nicho é um nicho que não tem muito conteúdo para produzir. Eu fui fazer uma reunião para ajudar uma cliente, para ajudar ela a criar um calendário editorial. Eu tenho um vídeo falando sobre calendário editorial, então é importante também você assistir, que vai te ajudar muito na hora de criar e de publicar seus conteúdos. E aí eu fui para essa reunião para ajudar ela a montar esse calendário editorial, para explicar para ela o que ela podia fazer para poder começar a publicar mais, começar a criar mais conteúdos. E a maior dificuldade dela não era gravar vídeos, não era achar um lugar para produzir, que muita gente tem essa dificuldade, achar onde vai produzir o vídeo, onde é que vai gravar. E a maior dificuldade dela era saber o que ia publicar. Ela não tinha ideia do que publicar. Ela publicava algumas coisas, mas sempre batia na cabeça dela, mas eu não tenho ideia do que publicar, não sei o que publicar. E aí eu conversando com ela, é que surgiram essas 10 dicas que eu vou mostrar para você hoje. E são 10 dicas que você vai poder usar para o resto da vida. Tá? Existem outras dicas, mas essas 10 dicas, você usando essas 10 dicas, nunca mais vai faltar conteúdo para você. Porque, assim, eu entendo que a maior parte do problema, quando a pessoa vai gravar, quando vai publicar, mesmo que não seja um vídeo, mesmo que seja um texto, uma imagem, a maior dificuldade é planejamento e estratégia. Você tem que se planejar para você conseguir criar seus conteúdos, publicar seus conteúdos. Não adianta você querer, de uma hora para outra, começar a publicar conteúdo, acordou, não, vou publicar um conteúdo hoje. Vai demorar, vai ser mais moroso, vai ser mais trabalhoso e vai ser mais difícil você criar um conteúdo bacana, um conteúdo que seja relevante para a sua audiência. E aí eu conversei com ela e listei e passei essas 10 dicas para ela poder criar seus conteúdos. Ela já está usando, já está criando os conteúdos e já está produzindo mais do que ela produzia. Então, vamos para as 10 dicas onde você não vai mais ter problema de eu não tenho o que produzir, eu não tenho conteúdo para produzir, o meu negócio não tem conteúdo. A primeira dica é depoimento, testemunhos de clientes. O testemunho e o depoimento tem uma força incrível no marketing, tem uma força absurda que você não tem ideia. Ou se tem e não está usando, é melhor começar a usar. O testemunho, ele desperta o gatilho mental da prova social. O que é isso? Sabe quando você vai num shopping ou em algum lugar, tem 2 restaurantes, você não conhece nenhum dos 2, e um está vazio e o outro está cheio? Qual é a percepção que você tem? Qual é a ideia que você tem? Que o que está cheio é melhor do que o que está vazio. Isso é prova social. Algumas boates, elas deixam fila na porta à noite, você passa à noite e fala, caramba, essa boate está lotada, fila na porta. Por quê? Justamente por causa disso. Às vezes está vazio lá dentro, eles seguram um pouco a fila para despertar o gatilho da prova social, para você achar que ali é o melhor lugar para você ir, porque tem muitas pessoas indo. E o depoimento, o testemunho é isso. Não é mais você falando do seu produto, não é mais você falando do que você faz, do seu serviço. É uma outra pessoa que já usou o seu serviço, já usou o seu produto, já testou e se beneficiou. Ou seja, ela provou e viu que dá benefício. E quando uma outra pessoa fala do seu negócio, uma outra pessoa fala da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, a força disso é muito maior do que você falar, Porque você não vai falar mal do seu produto. Você não vai anunciar, olha, aqui meu nome é Leonardo Castanheira e eu tenho um produto que é uma porcaria. Você não vai fazer isso. Você vai sempre elogiar seu produto, até porque você vai buscar fazer produtos e serviços de qualidade. Mas uma outra pessoa falando, uma outra pessoa dando um depoimento positivo, é incrível, o poder é incrível. Então, começa a fazer testemunhos. Chama alguns clientes que são mais próximos para começar, pergunta se eles aceitariam fazer um vídeo de conteúdo de 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, falando sobre como ele era antes de usar o seu produto, antes de você prestar o serviço para ele, como é que era a vida dele antes, o que
passou a ser depois que ele usou o seu produto ou serviço, né? O que mudou na vida dele, quais são os benefícios que isso trouxe para a vida dele. E aí você começa a publicar esses testemunhos, começa a publicar esses depoimentos. Não esquece de colher uma autorização formal, tá? Isso é importante, colhe uma autorização formal para não ter problema com o cliente. E aí você começa a publicar, começa a divulgar esses testemunhos. Você vai ver que a força desse testemunho, desse depoimento, vai ser incrível e vai trazer mais clientes para você, vai trazer mais credibilidade para o seu negócio, vai trazer mais força nas suas vendas. Então, testemunho é um dos conteúdos mais fortes, mais poderosos que existem. Um outro conteúdo incrível também, principalmente para você que trabalha na área da beleza, é o antes e depois. É você produzir aquela foto ou vídeo antes e depois. Mas tenta usar a criatividade. Não tenta só ficar botando foto antes e depois, ou vídeo antes e depois. Filma, né? A cliente chegou no seu consultório, na sua clínica, né, no seu salão. Filma ela um pouquinho antes, faz algumas perguntas para ela, grava isso. E depois você grava, depois que você fez a transformação, né? Depois ou que ela comprou o seu produto, usou o seu produto, ou que ela contratou o seu serviço. Então, conversa com ela antes, grava um vídeo antes e conversa com ela depois também. Grava um vídeo depois perguntando, e aí, gostou? Como é que você está? E filma. E aí você documenta isso, você cria um conteúdo onde as pessoas vão poder comparar, né? Elas vão olhar e falar, pô, essa é a transformação que eu quero, né? Mudou o corte de cabelo, pô, é esse cabelo que eu quero, é essa transformação que eu quero. Pô, fez uma micropigmentação de sobrancelha ou labial, pô, gostei, é assim que eu quero ficar. Então você vai começar a gerar a imaginação, vai criar na pessoa, criar no seu cliente a imaginação, né? Vai fazer com que ela imagine como seria ela naquela situação. Então por isso o antes e depois também é um conteúdo muito forte. Mas usa a criatividade, né? As pessoas já estão cansadas daquela fotinha antes e depois. Usa a criatividade, filma um pouquinho antes, como era a pessoa, mesmo sem ela perceber que aquilo ali é o antes, né? Você vai filmar ela, fazer algumas perguntas, brincar, né? Fazer ela rir, e aí depois você faz outra gravação, né? Ela já depois transformada, perguntando, e aí, gostou? Olha como é que ela ficou, né? Elogiando. Isso é incrível, a cliente vai gostar, e vai ser bom para o seu negócio, vai ser bom para atrair novos clientes e clientes que realmente querem comprar de você o seu produto, querem usar o seu serviço. Eu quero falar agora de objeção. As objeções, elas são a forma que o cliente usa para não adquirir seu produto, não contratar o seu serviço, né? Então, é aquela história, eu até gostaria de contratar o seu serviço, mas, né, eu queria comprar o seu produto, mas... Então, é uma objeção que o cliente tem, né, para não comprar, não contratar de você. Eu queria muito esse serviço, é muito bom. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não tenho dinheiro. Mas é longe. Então, começa a criar conteúdos que matem essas objeções, né? Se o cliente fala muito que não tem tempo, você cria um conteúdo que mate a objeção de tempo. Né? Mas você vem para cá e você não fica mais de 10 minutos, você fica 5 minutos aqui na minha empresa, né? O agendamento é rápido, eu não tenho dinheiro, você acha que é caro? E aí você começa a dar ferramentas, né, para o cérebro da cliente começar a defender isso, né? Ela vai começar a defender. Então, o conteúdo para matar a objeção também é muito forte, né? Porque você acaba tirando as desculpas que a cliente tinha. Então, se ela tinha desculpa de tempo, você cria um conteúdo matando a objeção de tempo, essa desculpa ela não pode dar mais. Se a desculpa dela é dinheiro, né? Algumas vezes, realmente a pessoa não tem dinheiro, mas na maioria das vezes é porque ela não está priorizando aquilo, né? Ela não está priorizando o seu serviço. Porque se aparecer alguma coisa que ela veja muito valor e é um valor até mais alto que o seu produto ou serviço, ela vai arrumar dinheiro para contratar, para comprar. Então, começa a mostrar para ela, né, que começa a desarmar ela para que ela não tenha mais desculpas de não contratar o seu serviço, de não comprar o seu serviço, então, o seu produto. Então, é muito importante que você faça esse conteúdo, esse tipo de conteúdo para matar as objeções. Objeções também travam muitos negócios. Então, começa a criar, né, faz uma pesquisa com o seu cliente e veja quais são as maiores objeções dele. Pergunta, chama alguns clientes, pergunta para eles quais são as objeções que eles têm, o que eles tinham, por que eles não compravam antes, né? Clientes que não compraram, que não contrataram de você, cria também
Pergunta para eles por que eles não contrataram, por que eles não compraram. E aí você vai ver o tipo de objeção que tem no seu negócio. E aí você começa a criar conteúdos matando essas objeções. Então, conteúdo para objeção é um conteúdo para matar essas objeções, para acabar com a desculpa que o cliente tinha. Outra coisa que é muito ruim para o negócio também são as crenças limitantes. Diferente das objeções, a crença limitante é uma coisa que o cliente tem certeza. Por isso que ele não compra o seu produto, por isso que ele não contrata o seu serviço. Então, é uma coisa que a crença limitante é algo que o cliente tem certeza e por isso ele acha que não vai comprar. Não, eu tenho certeza que marketing não funciona. Eu tenho certeza que não é para o meu negócio essa coisa de marketing digital. Então, ele não vai querer, né? Ele automaticamente já colocou na cabeça que não serve. E você vai criar conteúdos também para matar essas objeções, certo? No exemplo que eu estou dando, por que marketing não serve? Você vai mostrar o que o marketing é, como o marketing funciona, por que o marketing serve para qualquer tipo de negócio. Você tem uma clínica de estética. A clínica de estética não funciona, esse serviço não funciona. Você vai começar a criar conteúdos mostrando aquele serviço, mostrando que aquilo funciona, que aquilo é para a maioria das pessoas, né? Qual é a transformação que causa. Então você vai criar conteúdos para também matar a crença limitante. Só que a crença limitante, ao contrário da objeção, é algo que o cliente tem certeza. Então começa a criar conteúdos para matar essas crenças limitantes. Começa a criar conteúdos que vão fortalecer, né, a ideia de que o seu serviço é útil, que o seu serviço é importante para a pessoa. E aí você vai começar a ver que o pensamento delas vai mudar. E aí você vai ter mais chance de poder vender para elas, de prestar o serviço, de vender um produto. Então, começa a criar conteúdo também em relação às crenças limitantes dos seus clientes. E mais uma vez, faça pesquisas. Pesquise com seus clientes, que já são seus clientes, seus potenciais clientes, quem não foi cliente, né? As pessoas que não compraram, que não adquiriram o seu serviço. Pergunta para elas também por que elas não compraram. Né? Pergunta para as pessoas quando você conversa com uma pessoa e fala o que você faz, por exemplo, ela fala, não, isso aí não é para mim. Você fala, por que não é para você? E aí você vai começando a pegar as crenças limitantes dessas pessoas. Você vai começar a descobrir por que, né, qual é a certeza que elas têm para não comprar de você, para não ir na sua loja, no seu consultório, na sua clínica, no seu salão. Então, crença limitante é outra coisa também que trava o negócio e é importante você criar conteúdos matando essas crenças limitantes. Comece a criar conteúdos para matar, para tirar as dúvidas dos seus clientes. Eu vejo muita gente querendo só vender, criar conteúdo só para vender, para mostrar, né, parecendo uma fábrica de vendas, né, só quer vender. Comece a criar conteúdos para tirar as dúvidas dos seus clientes. Pesquisa também, faça uma pesquisa, veja até nos comentários das suas postagens, veja quais são as dúvidas dos seus clientes, né? Quais são as dúvidas do seu segmento. E comece a criar e produzir conteúdos para tirar essas dúvidas, realmente para resolver o problema. Não é para resolver um pouquinho, não, é para resolver o problema, para tirar totalmente a dúvida dele. Eu tenho uma dúvida sobre o que acontece depois que eu faço o procedimento de micropigmentação. Então você vai fazer um conteúdo explicando o que acontece depois do procedimento. Eu tenho uma dúvida sobre o que acontece se eu fizer um clareamento dental. Você vai fazer um conteúdo explicando isso. Né? Você vai fazer conteúdos para explicar, para tirar as dúvidas, e aí as dúvidas também podem ser usadas como desculpa pelos seus clientes. Então, você explicando isso, você tirando essas dúvidas, você vai ter uma procura maior pelo teu serviço, você vai ter uma procura maior pelo teu produto. Porque quando você tira uma dúvida de um cliente e ele vai precisar de um serviço semelhante ao seu, a primeira pessoa que ele vai lembrar é você. Né? Não é daquela pessoa que está vendendo o tempo todo, que só está botando preço, que só faz propaganda de preço, de venda, de promoção. Ele vai lembrar de você que ajudou ele em algum momento a tirar uma dúvida, né? A esclarecer alguma coisa e passar confiança, passar credibilidade. Então, começa a pensar em conteúdos que vão tirar as dúvidas dos seus clientes. Lista um monte de dúvida que eles possam ter. E aí começa a criar conteúdos para isso. E você vai ver que vão aparecer novas dúvidas. E aí você vai criando novos conteúdos, tirando a dúvida delas, esclarecendo, né, por que eles não iam, né, o porquê, o que, como, né, como se faz isso, como você resolve isso, por que isso é dessa maneira, o que é tal procedimento.
Então começa a criar conteúdos que vão tirar dúvida dos seus clientes, tá? E não se preocupe que vão surgir outras dúvidas e aí você vai criar novos conteúdos e sempre assim, não vai acabar mais. Quanto mais você educar seu cliente, quanto mais você explicar para ele, mais dúvidas vão ser geradas e aí você vai ter uma fonte infinita de publicação de conteúdo, de criação de conteúdo. Então começa a criar conteúdo também para tirar a dúvida dos seus clientes. O outro conteúdo também que engaja muito, que atrai muita atenção, né, que faz o cliente se identificar com você, é você com a mão na massa. É você trabalhando ali no dia a dia, é você manuseando o seu produto, é você fazendo, por exemplo, um corte de cabelo, você fazendo um procedimento, fazendo um tratamento estético. Você mostrando isso, você vai fazer com que o cliente veja que você é real, que está acessível a ele. Você vai mostrar, vai gerar autoridade também, porque você vai mostrar que você está trabalhando nisso, que é você que está fazendo isso, como é feito. Então você vai tirar a insegurança dele, você vai passar confiança, credibilidade, vai despertar autoridade e você vai mostrar o seu serviço, vai mostrar o que é o seu produto, o que é o seu serviço. Então, isso você pode até, inclusive, botar no Stories, né? O Stories é o seu dia a dia. Então, publica bastante no Stories também. Publica bastante o seu dia a dia com o celular mesmo. O Stories é para ser o mais amador possível, é para ser menos cheio de estrutura a filmagem, né? Até a imagem mesmo. É para ser o bastidor, é para ser o seu dia a dia. No Stories você publica o seu dia a dia. E no feed você pode fazer um vídeo um pouco mais elaborado, né? Você faz vídeos, alguém filmando, você põe um tripézinho de celular mesmo e filma você fazendo o trabalho, né? Fazendo o seu serviço, comenta algumas coisas na hora do vídeo. Então isso é importante, isso engaja, isso faz com que a pessoa se identifique com você, se identifique com o seu serviço. As pessoas gostam disso. Se, por exemplo, você está fazendo uma reforma na sua empresa, né, reforma na sua clínica, no seu salão, você começa a documentar isso, começa a fotografar e filmar desde o primeiro momento, desde que começou a quebrar, desde que chegou o primeiro material da obra, até o fim, até acabar, até ficar pronto. Né? Isso vai engajar as pessoas. Você começa a fazer isso e começa a publicar no Instagram, Facebook, se for vídeo, você coloca no YouTube. E aí você começa a documentar isso. As pessoas gostam de ver isso, gostam de ver o dia a dia, gostam de ver o que está acontecendo, gostam de ver tudo que está por trás do que ela vê quando ela vai na sua empresa, né? Quando ela vai na sua clínica, no seu salão. Ela gosta de ver o que está por trás, né? Ela gosta de ver que é real, que tem ali as dificuldades, né? Que tem os problemas. E aí você começa a documentar isso e aí você começa a postar. Então, começa a mostrar você com a mão na massa, começa a mostrar os bastidores. Isso é infinito, né? Todo dia tem bastidor, todo dia tem você trabalhando. Então começa a publicar conteúdos com isso. Isso vai gerar um engajamento incrível para o seu negócio, para a sua marca. Vai gerar, né, além do engajamento, vai gerar credibilidade, vai gerar confiança, vai gerar autoridade, porque a pessoa está vendo como você trabalha. Né? Ela está vendo como você faz o serviço, o amor que você coloca no serviço, né? A sua expertise, a sua prática, né? O seu conhecimento. Então começa a produzir conteúdos também que vão mostrar você trabalhando, você com mão na massa. Você que eu digo as pessoas que trabalham, né? As pessoas que vão atender o seu cliente. Então começa a mostrar isso, que você vai ver também que esse conteúdo vai ser um atrativo enorme para a sua audiência, para o seu cliente, e isso vai gerar engajamento, vai gerar uma identificação incrível. Então publique conteúdo também que mostra você com a mão na massa. Outro conteúdo também incrível, né, são as dicas sobre o seu segmento, sobre o seu nicho, sobre o seu serviço, sobre o seu produto. Dicas são incríveis. Faça dicas para você poder educar o seu cliente, para você poder ensinar ele como usar um produto, né, para você ensinar ele que o seu produto, o seu serviço é bom para ele. Então, começa a dar dica. Como você faz para fazer, depois que você faz um tratamento estético, como você faz para a pele ficar melhor, né, como você faz para manter o corte de cabelo que você fez, né, a unha que você pintou, né, como você faz o tratamento dental que você fez, como é que você mantém, né, prorroga esse efeito do tratamento. Enfim, começa a dar dicas para o dia a dia do cliente. Né? Você fez um tratamento, você fez um atendimento para ele, você vendeu um produto ou serviço, começa a dar dica de como ele vai usar isso, de como vai ser daqui para frente, né? Como vai ser a vida dele depois que ele adquiriu o seu produto, depois que ele contratou o seu serviço. E mesmo antes, dicas de como você vai, como a pessoa deve se portar, como a pessoa deve fazer para melhorar a pele, enfim, mesmo que ela não seja sua cliente, porque ela vai virar sua cliente.
né? Ela vai começar a te seguir, ela vai começar a ver em você uma autoridade, ela vai começar a ver em você uma pessoa que pode ajudar ela, e ela vai se identificar com você. Então, começa a criar conteúdos de dicas, dando dicas de todo tipo de informação que você puder. Você pode fazer pesquisas também no seu mercado, você pode fazer pesquisas com os seus clientes. Quais são as dicas que você gostaria de ver? Qual é o conteúdo que você gostaria de assistir? E aí começa a falar sobre isso. Você deve ter uma infinidade de dicas que você pode dar. Então, o conteúdo dicas também é importantíssimo porque ele gera também engajamento, gera identificação. E você vai ajudar a pessoa. A ideia é você dar uma dica que ajude a pessoa. Não é só simplesmente dar uma dica vazia, uma dica abstrata. Você vai dar uma dica que realmente ajude a pessoa a resolver um problema dela, a alcançar um objetivo, né? Você vai dar uma solução através de dicas. Então, pense em dicas que realmente vão ajudar, pense em dicas relevantes, né? Porque não adianta também você só ficar publicando dica porque tem que publicar. Eu ouvi falar que tem que publicar e eu vou começar a publicar dica. As dicas têm que ser relevantes, importantes para o seu cliente. Porque se elas não forem relevantes, também não vai adiantar de nada. É a mesma coisa que você não publicar, porque não vai ser atraente para o seu cliente, o cliente não vai dispensar a atenção dele para você, perder o tempo com você. Então, publica conteúdo que realmente vai fazer o cliente se sentir atraído, vai fazer o cliente, essa dica é para mim, essa dica vai resolver esse meu problema e que resolva realmente. Então, conteúdo de dica também é importante e atrai cliente, é importante porque gera engajamento e chama a atenção do cliente. Um outro conteúdo bacana de fazer são as lives, né? As lives normalmente são conteúdos intensos, são conteúdos grandes e que você pode depois desmembrar eles. Você pode cortar alguns trechos, né, algumas ideias completas desses conteúdos, né, dessas lives e publicar no Instagram, no Facebook. Né? Por exemplo, uma live no YouTube, ela já é gravada automaticamente. Então você faz a live e ele automaticamente salva lá nos seus vídeos. Então é um conteúdo já que você produz dando uma aula. Então se você não quer sentar na frente da câmera, se você não acha que não é legal, você não gosta muito de falar para a câmera, para o celular, o que você faz? Você faz uma live. Né? Você vai falar com as pessoas naturalmente, você não vai ficar olhando para a câmera, você vai falar para o computador e aí automaticamente você vai estar produzindo conteúdo. Mas, de novo, você pense em conteúdos que sejam relevantes. Você precisa produzir conteúdos relevantes. Não é só fazer uma live, liguei, estou ao vivo, vou falar um monte de coisa aqui desconexa, um monte de coisa que não tem muito a ver com a minha audiência e vai dar certo. Não, você vai produzir, né? Você vai montar uma sequência, e daí também, porque a importância do calendário editorial, você vai montar uma sequência, você vai montar um roteiro para você falar, não é decorar, é simplesmente montar uma sequência lógica para você também não esquecer algumas coisas. Então você vai montar esse roteiro, essa sequência e vai fazer a sua live. E depois isso vai virar um conteúdo grande que vai te gerar autoridade, vai te dar autoridade. Né? Conteúdos maiores dão mais autoridade, geram mais autoridade do que conteúdos pequenos, de 1 minuto, de 30 segundos. Né? Então, faça conteúdos extensos também, conteúdos densos, conteúdos grandes, para você mostrar para a sua audiência que você tem autoridade, que você sabe o que você está falando. E aí a live é bem prática, porque você não precisa comprar equipamentos caros, no máximo você vai ter um microfone, né? Às vezes até o fone de ouvido mesmo que você coloca serve, uma webcam, se a câmera do seu computador não for bacana, normalmente não é, independente do computador, tá? A câmera do computador não é para fazer essas coisas, então uma webcam no Mercado Livre, né? A Amazon não são caras, e aí você pode utilizar para poder você fazer suas lives. E aí você vai documentar essa live e vai transformar ela num conteúdo que vai te trazer muito benefício, vai trazer fortalecimento para sua marca, para o seu negócio. Então, live também é uma forma incrível de você produzir seus conteúdos. Conteúdo referente a bastidor. Né? O cliente adora isso. O cliente adora conteúdo de bastidor. Mas é bastidor mesmo, você falando com um funcionário, conversando, rindo, né? É o seu dia a dia, é o que está acontecendo por trás. É o que está acontecendo onde ninguém vê. Né? Então, é você indo fazer compra para sua empresa, é você fazendo mercado para a sua empresa, você vai comprar café para a sua empresa, vai lá e compra, faz um comentário. É o seu dia a dia, é o que está acontecendo no seu dia a dia, desde que você acorda até a hora que você dorme. E não tem critério, não tem regras, né, para você produzir bastidor. Né?
Não tem regra que eu digo assim, você vai produzir coisas relevantes, né? Coisas que são relacionadas ao seu serviço. Então, se você vai comprar um café para botar na cafeteira do seu consultório, é relevante, né? Você mostra que você está real, que você também vai ao mercado, que você também está ali batalhando, que você tem dificuldade, pegou fila gigantesca para estacionar, pô, filma isso, ó, pô, vim comprar um café e agora, pô, estou com a fila aqui de mais de 40 minutos só para comprar um café. Né? Vai comprar algum equipamento, vai conversar com algum cliente, chegou alguma cliente, alguma amiga, né? Faz esses comentários, faz essas gravações, filma, fotografa. Isso é importante, as pessoas gostam de ver o que está acontecendo onde elas não estão vendo. Né? O seu salão, sua clínica é muito bonita ali, elas gostam de ver o que está atrás. O que acontece quando ela não está olhando? O que acontece na sua empresa quando o seu cliente não está olhando? É isso que ele quer saber. Ele quer saber o que acontece quando ele não está olhando, quando ele não está perto. Né? E aí é isso que mostra que você tem credibilidade, que você tem autoridade. Isso mostra que você é real e que você está preocupada com ele. Então, comece a mostrar os bastidores da sua empresa, da sua loja, né, do seu consultório, da sua clínica, do seu salão. Começa a mostrar o que acontece por trás. Você vai ver que o seu cliente vai se identificar, vai se interessar e vai engajar muito mais com o seu conteúdo. E também é algo que você vai ter infinita fonte, né? Produzir bastidor é infinito. Todo dia você vai produzir bastidor. E coloca no Stories, né? Coloca 3, 4, 5, 6 vezes. Não tem quantidade mínima, máxima para o Stories. Pode botar quantas vezes quiser, mas desde que sejam coisas que vão interessar. Você acha que é alguma coisa que vai interessar seu cliente? Coloca o seu dia a dia. Ele quer saber como você é quando ele não está vendo. Você já percebeu como as histórias atraem a nossa atenção? Como as histórias engajam, fazem a gente se identificar? Então começa a contar as histórias dos seus clientes. Começa a produzir conteúdos que são as histórias dos seus clientes. Né? As histórias como eles eram antes, como eles se tornaram depois que eles viraram seu cliente, que usaram o seu produto ou seu serviço. Começa a contar as histórias deles, você contando as histórias deles. Então, fala sobre um cliente que aconteceu tal coisa, que foi te procurar por causa disso, que resolveu o problema dessa forma, que você ajudou ele dessa forma, né? Que você se preocupou com ele, que você teve a atenção que ele precisava, que você ajudou ele de alguma forma. E começa a contar essas histórias. E começa a contar histórias ricas em detalhes. Né? Não é simplesmente falar, meu cliente esteve aqui e aí ele precisava cortar o cabelo, ele sentou na cadeira, cortou o cabelo e foi embora e gostou. Não. Começa a contar histórias que tenham detalhes, né? Porque quanto mais detalhes, mais real fica a história. Né? Que sejam histórias reais dos seus clientes. Então, quanto mais detalhes tiver a história, mais o seu cliente vai ver o quê? Que aquela história é real. Né? Porque a pessoa que está mentindo, que está inventando, ela começa a pular detalhe, ela não vai te passar detalhe. Né? Ela vai falar simplesmente, ó, meu cliente esteve aqui, e aí ele gostou muito do meu salão, e aí ele sentou na cadeira, pediu um corte de cabelo, eu cortei, pô, ele adorou e saiu, agradeceu muito. Né? Agora, se você fala, pô, eu tinha um cliente, o nome dela é Renata, e aí ela estava com dificuldade de achar algum salão, porque ela tinha um casamento para ir, e nenhum salão conseguia atender ela, e aí ela me procurou, e eu expliquei para ela, consegui um encaixe para ela, em tal dia, tal hora, né, na véspera do casamento que ela queria, do evento que ela queria, e aí ela pediu um corte assim, e eu expliquei para ela que isso aí não ia dar por causa do tempo, e não era legal, e aí eu orientei ela a fazer de outra forma. Então começa a colocar detalhes na sua história, né, na história do seu cliente. E você vai ver que isso também é um conteúdo que atrai a atenção das pessoas, é um conteúdo que faz a pessoa se identificar com você, com o seu negócio e com a sua mensagem. Porque ela em algum momento aconteceu isso com ela. Em algum momento aconteceu isso na vida dela, ou ela conhece alguém que passou por isso. Então ela começa a se identificar, desperta, né, um gatilho na cabeça dela. Pô, isso aí já aconteceu comigo. Não, aconteceu com fulano de tal. Então, ela já começa a se identificar com você. Então, começa a contar as histórias engraçadas, né? Histórias que geraram transformação, histórias emocionantes. Né? Começa a contar as histórias dos seus clientes para produzir seus conteúdos. E aí você vai ver que esse tipo de conteúdo também é um outro tipo de conteúdo muito forte, que engaja muito as pessoas. É um conteúdo que chama a atenção das pessoas, porque é um conteúdo do dia a dia, pode acontecer com qualquer pessoa, né? E que muitas vezes já aconteceu com as pessoas que estão do outro lado.
Então, você precisa também produzir conteúdos contando as histórias dos seus clientes, que isso vai atrair muita atenção deles. Bom, era isso que eu queria falar na aula de hoje, tá? Essas 10 dicas para você poder produzir seus conteúdos, criar e produzir seus conteúdos e não ter mais a desculpa de falar que não tenho o que produzir, não sei o que produzir. Então, começa com essas 10 dicas. Se planeja antes, né? Escolhe, por exemplo, eu quero depoimento. Separa 5 clientes, né, que você sabe que vão poder falar, que vão querer falar para você. Separa esses 5 depoimentos e começa a produzir. Eu vou publicar um depoimento por semana. E aí você intercala com outros conteúdos, né? Mas começa a fazer, começa a se planejar com antecedência. Planeja 15 dias antes, né? Planeja para os próximos 15 dias, para os próximos 30 dias, para os próximos 60 dias, para o próximo ano. Se planeja antes para produzir seus conteúdos, cria um calendário editorial, cria um roteiro para você fazer, e aí você vai ver que vai facilitar na hora de você criar e produzir. E essas 10 dicas, essas 10 fontes de conteúdo vão te ajudar, porque elas são infinitas, né? Elas vão se renovando e você não vai ter mais problema de criar conteúdo, né? De saber o que produzir e o que criar. E aí você vai ver que vão aparecer outras fontes, né, de criação de conteúdo, não só essas 10. Você vai ver que você vai começar a ter ideias e fontes de conteúdo que vão te ajudar muito na criação e na publicação do conteúdo. E se ficou alguma dúvida, né, sobre essa aula, qualquer aula aqui do canal, só deixar a pergunta nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. E se você quer dar alguma sugestão, quer algum conteúdo específico que eu produzo aqui, só deixar nos comentários também, e que eu vou responder e a gente vai produzir um conteúdo para você. E se você quiser falar comigo, é só mandar um direct no meu Instagram, @leonardocastanheiramarketing ou @beleza-com-marketing, e aí eu vou te responder, e eu pessoalmente vou te responder, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima aula.